Muito bom dia, estamos aqui na Bienal Virtual para falar nessa manhã a respeito de espiritualidade e esperança nessa nossa mesa que temos agora. Eu sou Pétria Chaves, sou jornalista e uma grande interessada na minha vida particular por espiritualidade e religiosidade, algo que eu venho trazendo também para as minhas pautas no meu jornalismo, nas conversas que eu tenho, principalmente no meu programa na Rádio CBN, o Revista CBN, que acontece todos os sábados e domingos ao vivo. É uma alegria estar nessa manhã aqui falando a respeito desse assunto em tempos tão necessários e tão urgentes. E para falar a respeito desse assunto, eu tenho a alegria de estar junto aqui com dois pensadores a respeito de esperança, de ciência, de perspectivas a respeito do humano. Nós estamos aqui ao lado do padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Pátio do Colégio. Padre Carlos, bom dia. Bom dia, Petra. Uma alegria estar com vocês. Uma alegria também participar e partilhar desse painel com o Dr. Daniel, que pessoalmente não tive ainda a oportunidade de encontrar. Um prazer muito grande e um prazer poder participar dessa primeira Bienal Virtual do Livro. Muito prazer. Muito obrigado. Esse momento, né, padre, que permite esse contato virtual, esse contato com o mundo inteiro, inclusive uma audiência até maior do que a gente esperava no presencial, né? Isso é muito bonito, mesmo em tempos difíceis. E sim, nós estamos aqui também com o Dr. Daniel Martins de Barros, ele que é psiquiatra, é autor de diversos livros, entre eles O Lado Bom do Lado Ruim e também Pílulas de Bem-Estar, os dois livros pela editora Sextante. Dr. Daniel, bom dia. Bom dia, Petra, bom dia, padre, um prazer estar aqui, bom dia para todo mundo que está nos assistindo, né, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, porque agora, né, vamos ficar aqui gravados para que as pessoas possam ver a qualquer momento, então, é isso, né, um prazer estarmos aqui juntos, ao mesmo tempo, é uma pena que não estamos perto, mas também ganhamos em algum, né, em algum aspecto, então, é sempre assim, né, perde-se aqui, ganha-se ali, e vamos em frente. É impressionante mesmo essa conexão, a gente tinha muito receio, né, logo que começou essa pandemia. Acho que para quem está em contato com o público, isso foi ainda maior, porque em contato com as aflições das pessoas e as nossas próprias, né, diante de tantas incertezas, isso quando começou a pandemia, acho que em alguns momentos isso melhorou, a gente foi se habituando, depois novas incertezas. Eu quero começar essa conversa com o padre Carlos, aqui uma reflexão, porque o nosso tema de hoje, nessa manhã, é esperança. E muitas vezes é difícil a gente encontrar o caminho, quando a gente perde essa esperança, quando a gente está em contato com um medo muito forte ou com as nossas inseguranças, padre, é muito difícil a gente recuperar o caminho dessa esperança. Então, para começar essa conversa, em que eu quero aqui colocar muito das questões espirituais, mas também das questões científicas, eu acho que vocês dois vão poder contribuir muito com a gente com essas ideias. Queria começar com o padre Carlos perguntando justamente sobre isso. Diante de tantas pessoas, padre, que nesse momento se encontram desesperançosas, bombardeadas com notícias ruins, e eu venho desse meio do jornalismo, como é que você vê que a gente constrói e reconstrói esse caminho da esperança em tempos tão desafiadores, padre? Petra, Dr. Daniel, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sempre a esperança, ela é resposta à incerteza e ela supõe, evidentemente, nós compreendermos adequadamente a situação que nós vivemos. Como você aludia nessa sua breve introdução, Petra, nós vivemos no mundo uma situação de crise mundial, uma situação de crise eclesial. Nós vivemos uma crise que, na minha opinião, é a mais ampla de todas as crises, que é a crise de sentido, não é? Quando eu digo crise de sentido, eu digo crise de Deus, eu diria assim, não é verdade? Quer dizer, isso abre
não é, um fosso na existência humana de carências e assim por diante. E um dos elementos mais importantes desse fenômeno global, não é, que é a crise, ao meu ver, é uma palavrinha que talvez não esteja no vocabulário de todos nós, não é verdade? Não é? Um dos sintomas dessa crise global é a assídia, não é? A assídia que já os padres antigos do deserto tratavam, não é? Já no quarto, quinto, sexto século, tratavam desse fenômeno, que é o quê? O enfraquecimento da vontade, a inércia, a tibieza, a preguiça, a melancolia profunda, a negligência, a indiferença egoísta diante do sofrimento dos outros, uma apatia total, não é verdade? Então, nós vivemos, agravado pela pandemia, certamente, este fenômeno da assídia, e ao contrário do que a gente poderia esperar, nós estamos assistindo uma espécie, com o aumento da pandemia em grande escala e, em certo sentido, também essa indiferença egoísta que, efetivamente, não é verdade, ela impede ou obstaculiza a solidariedade que é tão necessária nos nossos tempos. Portanto, eu diria que é extremamente importante nós tocarmos, na verdade, na esperança, porque ela é, como eu disse, ela é uma resposta à incerteza e, ao mesmo tempo, a esperança é uma reação, na verdade, contra a apatia, a indiferença egoísta, contra a tibieza, a preguiça, o fechamento sobre si mesmo ou a busca de seguranças pessoais ou de grupos. Eu diria que uma das maneiras, é nesse sentido que talvez eu gostaria de dar a minha contribuição, é olhar para Deus, porque Deus também nutre uma expectativa em relação à humanidade, não é? Deus, de fato, deposita uma esperança, não é, em relação à humanidade que pode ser frustrada e que não poucas vezes foi frustrada. E se Deus deposita uma expectativa em relação à humanidade, uma esperança em relação ao ser humano, é porque há em Deus mesmo incerteza. Só se pode falar de esperança quando há incerteza. A incerteza, não é? É um componente da esperança. Dito de outra maneira, a esperança é uma resposta à incerteza. Ou uma maneira, se eu olho, não é? Do ponto de vista de Deus, uma maneira de conjugar a expectativa ou a esperança de Deus e a liberdade do ser humano. Por quê? Não é? Ver realizado o que Deus quer do ser humano, não é? Depende da liberdade do ser humano, que pode dizer àquele que o criou sim ou não, não é verdade? E Deus leva as últimas consequências à liberdade que ele nos deu, aceitando que nós possamos dizer sim a ele. Então, neste primeiro momento, eu diria o seguinte, Petra, digo, só há esperança porque há incerteza. No tempo que é o nosso, nós estamos mergulhados na incerteza, não é verdade? E muitas incertezas. Talvez a incerteza seja a nossa realidade ubíqua, que atinge todos os recantos deste planeta e todas as áreas de nossa existência, não é? Ora, é o momento de a gente poder reforçar exatamente a nossa capacidade de poder esperar, não é? E de esperar pacientemente. Do ponto de vista de nossa fé, vale
nós olharmos para o modo como Deus espera. E como Deus, esperando e nutrindo certa expectativa em relação ao ser humano, é também frustrado na sua expectativa. Se vocês tomarem o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, que é assim, uma grande parábola, que é a parábola da vinha, dizendo que Deus plantou uma vinha e esperava que ela desse bons frutos. No entanto, ela deu uvas azedas. Não é verdade? E das uvas azedas, o próprio autor do texto vai interpretar como sendo a injustiça, não é verdade? O egoísmo e assim por diante. Quer dizer, Deus também é frustrado na sua expectativa. Por isso, Deus nutre uma esperança em relação ao ser humano. Certamente olhar para Deus como ele se comporta quando ele é frustrado, não é verdade, pela reação do ser humano, nos ajudará a educar também o nosso modo de esperar. O nosso modo de ver realizado aquilo que, no presente, nós não vemos satisfeito. Padre, eu entendo dessa sua colocação e eu vou querer jogar essa bola agora para o doutor Daniel, porque eu entendo dessa sua colocação um desafio, principalmente para a nossa geração, de nos entendermos falhos, de entender que a vida, ela não é só, por exemplo, politicamente correta, né? Ela tem muitas nuances e é um grande caminhar para o nosso aperfeiçoamento. Eu acho que sempre que a gente entra em contato com essas incertezas, com as falhas que a vida nos traz, para que a gente possa elaborar, para que a gente possa aprimorar, esses desafios, muitas vezes, eles nos paralisam, como o senhor colocou aqui, essa inércia, essa melancolia que bate às vezes. E muitas vezes, principalmente essa nossa geração, tem ficado nisso. Nesse sentido, vem a ciência. E é isso que eu quero perguntar para o doutor Daniel, porque, de um lado, a gente tem o nosso comportamento, doutor Daniel, essa questão dessa nossa fraqueza diante das incertezas do mundo. Do outro lado, a gente tem a ciência, a psiquiatria, estudando o nosso comportamento, observando como o ser humano funciona enquanto máquina e observando esses padrões de comportamento, seja a tristeza, seja a melancolia, a depressão diante de momentos desafiadores. Como é que a gente pode explicar, doutor Daniel, do ponto de vista da ciência, essa busca por esperança? Nesse momento, existe alguma intersecção entre o subjetivo ou a espiritualidade e a ciência também, o que, por exemplo, você vem estudando? Sem dúvida, Petra. Na verdade, o que a gente sabe é que a nossa subjetividade, ela não está desconectada do nosso corpo, né? Essa ideia de que existe uma mente separada do corpo, então o homem seria, né, dividido uma mente imaterial e um corpo material, ela, para a ciência, ela não faz muito sentido, sem obviamente, desdenhar de nenhuma crença, né? Eu mesmo sou religioso e eu tenho crença numa espiritualidade, apesar de ser cientista. E aí a pessoa fala, mas Daniel, como é que você consegue conciliar as duas coisas, né? Como é que você pode ser cientista e você também ser religioso? Eu sou batista, no caso, né? Praticante. E as coisas não são incompatíveis. As coisas se tornariam incompatíveis se eu, como cientista, buscasse na fé e na espiritualidade a explicação para os fenômenos que eu estudo. Então, aí chega uma pessoa deprimida e eu digo assim, não, isso aí, então nós precisamos orar, né? Ou isso aí é um componente espiritual. E aí eu abro mão do instrumento científico, da investigação das causas naturais daquele problema e jogo na espiritualidade, isso seria incompatível. Mas não é incompatível na medida em que eu tenho a minha vivência espiritual, individual e coletiva e etc., na igreja ou em qualquer ritual que qualquer um possa seguir, mas isso não impede de você buscar as causas daquele problema. Né? Hoje, muito do que a gente via
nas próprias descrições do Evangelho, né, do rapaz que era chamado endemoniado, é uma descrição muito clara de uma crise epilética, por exemplo, ou o homem que tinha uma mão ressequida, que Jesus curou, o homem tinha uma mão torta, e aquilo Doutor, olha tinha... que Oi. interessante, só fazendo um adendo, que interessante, porque, de certa maneira, a fé e a busca por espiritualidade também é uma busca por ciência. É um paradoxo, mas é também, porque sempre se debruçou sobre esses mistérios que logo mais, talvez a ciência e essa curiosidade humana vai se debruçar para tentar encontrar métricas e maneiras até de cura, né, doutor? Na verdade, Petra, é isso mesmo. A religião e a ciência e as artes são formas de conhecimento. São formas de conhecimento humano. Cada uma com a sua particularidade. A ciência teria entre muitas aspas aqui, uma vantagem que seria assim, a ciência ela se autocorrige. Então, você acredita hoje numa coisa, amanhã você vê que não é bem assim e você vai fazendo uma autocorreção. Isso é uma vantagem, mas por outro lado, a religião tem uma vantagem que ela é mais perene, você sabe o que esperar, né? Então, do cientista, você hoje está falando uma coisa, amanhã está falando outra, você não sabe muito o que esperar, mas isso é bom, porque a ciência está avançando, mas por outro lado, por nossa vida prática, não é tão bom, porque você não sabe o que esperar amanhã, então você tem uma coisa mais firme na religião, e elas são complementares. Um dos livros que fala isso muito bem, eu adoro, já que estamos aqui na Bienal, né? É um livro que, na verdade, é um conto, uma novela do Isaac Asimov, um autor de ficção científica. Eu, como bom nerd, não poderia deixar de gostar de ficção científica. E o Asimov, né? O bom doutor, um dos fundadores aí da ficção científica, um dos autores mais importantes, ele tem uma novela ali, um conto, uma novela que foi publicada nessa forma curta e depois virou um romance. O romance eu não li, mas a novela se chama O Cair da Noite. E olha que interessante. Conta a história de um planeta que tem, não lembro quantos sóis, não sei se são 13 sóis, enfim, tem muitos sóis naquele planeta, então ele nunca fica de noite. Nunca fica de noite, a não ser a cada não sei quantos milhares de anos. Porque aí naquele momento, a cada não sei quantos milhares de anos, é uma conjunção que acontece uma vez, muito, muito, muito de vez em quando, a cada não sei quantas gerações, e aí fica de noite. Só que quando fica de noite num planeta que nunca é noite, gerações depois de gerações não conhecem o escuro, o que acontece? As pessoas ficam ensandecidas, as pessoas saem acendendo tocha, acendendo fogo, pega fogo nas casas, pega fogo, e aí aquela civilização é destruída a cada milênio, a cada, sei lá, 2, 3 mil anos, não lembro exatamente o número, a cada sei quantos mil anos. Só que o conhecimento científico se perde, então. Mas as crianças, os insanos, não se perdem, porque eles não, né, não são tão afetados pelo cair da noite, e os profetas. O conhecimento religioso ele vai permanecendo ao longo das eras. E o livro começa no momento em que está se aproximando o cair da noite, e os cientistas sabem disso, usando um pouco do conhecimento que a ciência traz, mas também se amparando nas narrativas religiosas, porque elas não descrevem exatamente, cientificamente, o fenômeno, mas elas carregam um conhecimento de como as coisas são. Eu acho maravilhoso essa descrição, acho maravilhosa, porque e ela, para mim, sintetiza a minha relação, a minha ambiguidade de religioso cientista. Existe um conhecimento, existe um saber, existe uma sabedoria que está presente na religião e existe um conhecimento que se aprimora na ciência, e eles não precisam ser conflitantes, eles podem se unir. A assídia, que o padre citou muito bem, melhor do que eu poderia citar, obviamente, mas se ele pode até me corrigir, tinha um momento do dia que era o grande momento da tentação ali, de assídia tomar conta dos padres ali no deserto, naquela situação, que era o meio-dia.
né? E aí era conhecido, inclusive, como o demônio do meio-dia, que trazia essa tentação da assídia, que também é muito parecida com um quadro depressivo. Quer dizer que eu estou dizendo que o demônio é a depressão? Estou dizendo que a depressão é o demônio? Não. Eu estou dizendo que existe um fenômeno humano que pode acontecer, que é essa perda de esperança, que é essa perda de energia, que é essa sensação de fastio, né, enfim, totalmente esvaziada por uma condição que a pessoa está ali num jejum, numa busca por uma transcendência, mas também pode acontecer com quem está nos assistindo, pode acontecer comigo, pode ser com você, e ser um fenômeno que tenha ou não, e independente do seu componente espiritual, ele tem um componente biológico, um componente psicológico, um componente sociológico, antropológico, e todas essas ciências podem se unir na busca de uma melhora. Então a teologia vai buscar o caminho, a religião vai buscar o caminho, a sociologia, a psicologia e a psiquiatria vão buscar um caminho, todos apontando para o mesmo lugar, né, Petra? Como você colocou, um lugar de conhecimento e um lugar de melhora, de elevação do nosso patamar de existência, né, de nos colocar num lugar melhor. Eu vejo que eu poderia fazer, Petra, claro, aproveitando essa oportunidade, doutor Daniel, que eu concordo plenamente com o senhor, nós devemos rechaçar qualquer tentativa de colocar religião e ciência em lados opostos. Na verdade, isso seria uma perda enorme para o ser humano e seria injusto. Cada um ocupa o seu lugar e o seu papel. Aceitar o seu lugar, não é verdade? Na abordagem do ser humano, na iluminação do ser humano, é um ato de humildade também. E hoje, se nós queremos compreender o ser humano e o mundo em que o ser humano está, nós não podemos prescindir da interdisciplinariedade e da transversalidade. É absolutamente indispensável, não é? Dr. Daniel citava o episódio daquele endemoniado do qual foi tirado, não é verdade, um demônio, e que ele muito bem interpretou para nós, que lemos o texto hoje, não é verdade, que se tratava da epilepsia. Mas, para o homem, não é? Do início, não é? Da era cristã, assim nós podemos chamar, ou da era comum, como a gente quiser, não é? Ele não conseguia interpretar esse fenômeno que hoje nós podemos interpretar. Então ele dava o nome num demônio. Podia ser um demônio porque, efetivamente, a epilepsia desfigura o ser humano, não é verdade? Então, a ciência bíblica, para dar um exemplo da interdisciplinariedade, avançou na medida em que admitiu que precisa de outras ciências para explicar o próprio texto bíblico. Isso é fundamental. Isso é uma evolução. Seja da psiquiatria, da psicologia, das ciências da linguagem, não é? É uma evolução, isso que o senhor traz, é justamente nesse ponto que eu quero tocar aqui para a gente fazer esse complemento pro doutor, do que o doutor Daniel traz, que tem muito a ver com esse nosso tema de esperança, porque a gente perde a esperança quando a gente perde o sentido, né? O senhor começou falando disso, dessa nossa crise de sentido dessa geração que afeta a todos nós, nos confunde, nos afasta de uma essência. E quando eu digo como jornalista isso, porque são muitas informações, a gente está na era da data, do dado, né? E do volume de dado como nunca foi visto na humanidade. Troca a condição, né? A condição de troca de conhecimento, mas ao mesmo tempo uma potência de troca de conhecimento que nos paralisa. Vide o que está acontecendo durante essa pandemia, né, a guerra de narrativas, a guerra de informações, que a gente não tem certeza, na verdade, de nada. Às vezes a gente recorre à ciência, muitas vezes a gente fica confuso até em relação a isso por causa do volume de informação. E aí eu quero perguntar justamente sobre isso para o senhor, porque como traz aqui o doutor Daniel, dessa perspectiva, desse olhar, né, para o estudo do humano, como ciência e espiritualidade não são antagônicas, mas podem ser a potência do conhecimento humano aliada, com certeza, isso traz conforto e possibilidade de conforto para o humano. O senhor falou para a gente do termo, o senhor usava aqui na sua fala, de Deus, né?
Para algumas pessoas, e talvez para a maioria das pessoas, esse é um termo que conforta, para outras não. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que é esse conforto que uma criação, que uma visão de criação de algo maior pode nos dar em tempos de falta de esperança. Talvez um resgate de valores, talvez um resgate de sentido. O que é essa visão maior que pode nos trazer um conforto em tempos de tanta desesperança, padre? A sua pergunta é tão ampla que a gente podia comparar assim, se você me perguntasse, fale-nos de Deus. O universo é tão amplo. Então, para início de conversa, eu diria o seguinte: nós precisamos de alguém ou de algo que dê sentido à nossa vida. E o que dá sentido à nossa vida não se confunde totalmente com a nossa existência ou com todos os elementos da nossa existência. Se eu tomasse para comparar filosoficamente os termos de Kant, de transcendental e categorial, eu diria que o transcendental é algo que está presente em todos os elementos da vida humana sem se esgotar nele. Não é verdade? O ser humano carece de algo que dê sentido, ou de alguém que dê sentido à sua existência, e que não se confunde, não é verdade, com aquilo que ele vive no dia a dia. Está presente, mas não se confunde, não se esgota nisso. Deus, não é verdade? Deus, não é? Essa pessoa que nós podemos experimentar, portanto, a sua resposta diz respeito à experiência, não ao conceito. Não dá para fazer uma abstração disso. É só experimentando que nós vamos poder ter essa, digamos assim, ser afetados por essa presença que faz, em meio às incertezas e assim por diante, nós vermos que a nossa vida tem sentido, que a nossa vida tem finalidade, que a nossa vida tem rumo, ou que faz a gente dizer que vale a pena viver. Veja, nós podíamos dizer, eu dizia antes, doutor Daniel pode me dizer desde outro ponto de vista da psiquiatria, isso que eu estou dizendo, mas se eu pudesse dizer assim, por que, se a incerteza é um componente da esperança, não é? Por que a incerteza? Primeiro, eu acho que há incerteza porque há ignorância. Nós não sabemos tudo, nós não temos tudo na nossa mão. Olha o tempo, né? Nós não temos o tempo na nossa mão, não é verdade? Mas nós também não temos as situações na nossa mão. Olha a pandemia, não é verdade? Com todo o avanço da medicina, da tecnologia, quer dizer, a pandemia, de certa maneira, nos subjugou, não é verdade? Há muita ignorância, nós não sabemos tudo, né? Por isso a humanidade nutre um fator de incerteza. Mas também, veja, há incerteza por causa da nossa liberdade. Convenhamos que o ser humano é imprevisível. E dependendo das escolhas que nós vamos fazer, não é verdade? O nosso mundo poderá ser melhor ou será pior, não é verdade? Será melhor ou será pior? Eu diria que a nossa fé em Deus, a palavra que você não utilizou, Petra, eu gostaria de utilizar, nos dá referência, não é? É o que precisa. Referência sólida, que precisa ser bem compreendida e bem vivida. O ser humano do nosso tempo precisa de referências. Nós não inventamos a roda, não é verdade? Por isso nós precisamos estar ancorado em alguém, não é verdade, que de fato suporte a nossa existência, ilumine a nossa existência, dê sentido à nossa existência. Nós precisamos de referência
e nós precisamos de referências, entende? Eu diria isso. Maravilhoso, padre, maravilhoso. Entendo muito esse conceito que você fala da experiência. Inclusive, é interessante notar que outras estéticas, né, outras filosofias religiosas também assumem muito forte esse caráter da experiência, que conecta muito também com o que o doutor Daniel falou, que estar vivo e a espiritualidade e a ciência são experiências dentro de um corpo, não tem separação entre mente, corpo, espiritualidade, essa coisa toda. Doutor Daniel, nesse sentido... Petra, só para ilustrar isso, porque na teologia a gente diz assim, na verdade, um espírito sem carne é um fantasma, e uma carne sem espírito é um cadáver. Portanto, essa divisão sem mais, ou essa dicotomia no ser humano, não faz qualquer sentido. Ou nós vamos para o lado dos fantasmas, ou nós somos assombrados pelos cadáveres. Isso me inspira uma pergunta, não sei nem se eu vou conseguir fazer essa pergunta para o doutor Daniel, mas isso que o padre Carlos fala para a gente me inspira uma pergunta, que no limite, doutor Daniel, a gente está muito em contato com essa história de polarização extremada. Eu vejo que isso traz para as pessoas muita aflição, traz para mim aflição, né? A gente não sabe, será que esse está certo? Será que esse está certo? Que é aqui o que o padre coloca para a gente dessa impossibilidade dessa divisão. Somos tudo, né? Somos, inclusive, o paradoxo. Como é que a gente lida com isso e essa busca de sentido, na sua visão, nesses tempos tão polarizados, né? Seja mente e corpo, ciência e espiritualidade, direita e esquerda, na pandemia, qual caminho seguir. Isso exacerba as doenças emocionais e mentais na tua experiência clínica? E quais são alguns dos caminhos que a gente pode tatear nessa busca por viver melhor, né? Não é ser só feliz, é conviver com esses altos e baixos em tempos tão desafiadores na sua visão, doutor? Sabe, Petra, que eu estava pensando, né? Eu digo que o tempo dos radicais os radicais tiveram sua chance, agora é a vez dos moderados. Os moderados é que vão salvar o mundo, né? E uma coisa que eu vejo acontecer é que, obviamente, quem grita mais é quem é mais radical, sem dúvida nenhuma, né? Quem se faz ouvir, quem pauta os debates, quem fala mais alto, etc. Quanto mais radical, mais você vai falar, quanto mais extremista, né? Radical não no sentido original, de a pessoa que está ligada à raiz, né? Mas radical no sentido de extremista. E os extremos, eles gritam muito, e gritam alto, e se fazem ouvir, e aí nós ficamos com a impressão que é todo mundo extremista. Porque todo mundo que você ouve falar está gritando, todo mundo que você ouve falar está gritando de um lado ou de outro, você não ouve a voz dos moderados, você não ouve a voz do raciocínio, você não estou nem falando que é centro, não, também centro é uma posição, não estou falando que tem que ter, porque você pode estar em qualquer posição e ser moderado, né? Só que, como a gente não ouve essas vozes, porque elas são abafadas pela gritaria dos extremos, a gente fica com a impressão que é todo mundo extremista. Mas, quando os extremos não resolvem a questão, como não resolveram nessa pandemia, nenhum extremo resolveu a questão da pandemia, você começa a ver que, eu digo que eles ficam roucos de tanto gritar, e começa a surgir a voz da moderação. E quando isso ganha espaço, você começa a ver que, na verdade, a maioria das pessoas busca esse alívio, esse alento de falar, ai, que bom que você não está gritando, ai, que bom que não tem que ser tudo ou a céu ou a terra, ai, que bom que não tem que ser tudo ou lá na esquerda ou lá na direita. Eu acho que tem um pouco de razão de um lado, um pouco de razão de outro, e etc. E eu vejo isso em todos os conteúdos que eu faço, eu busco isso, né? Eu sou uma pessoa que busca sempre a moderação. Eu nunca fui de turma, nem na escola eu não era de turma, eu era de um pouquinho de todas as turmas, então eu não torço para time de futebol, eu não consigo ter uma adesão radical a nada, assim. E aí eu faço, de vez em quando, uns posts no Instagram, um vídeo no YouTube, até os meus artigos do Estadão. Quando eu faço esse apelo aos moderados, as pessoas se levantam, as pessoas, pelo amor de Deus, me represente, fale que eu não sou esse radical.
né? Eu comprei uma plaquinha, que parece uma dessas plaquinhas de rua antigas, escrita sei lá. Sei lá. Não E aí sei. eu fiz um post no Instagram falando assim, ó, esse é meu lema. Sei lá, e é uma coisa que eu ensino meus filhos, assim, a gente parece que tem que ter opinião tão formada sobre tudo, quando na maioria das coisas eu sei lá. O Milor Fernandes falava, né, tem gente que sabe de tudo de astronomia e não sabe nada de culinária, tem gente que sabe tudo de esporte e não sabe nada de medicina. Eu sou diferente, a minha ignorância não é especializada, eu ignoro de tudo um pouco. Então, eu sei lá, e a gente tem que resgatar essa possibilidade de dizer eu não sei. Talvez você esteja certo. Se você está dizendo isso, alguma razão lhe assiste. Algum ponto você tem aí do seu lado. Eu até digo, né, quando a gente vai falar sobre discussão, sobre comunicação, sobre relacionamento, eu digo assim, ó, eu tenho uma dica para você acabar com uma discussão. Você tem que partir para a ignorância. Aí a pessoa fala, como? Partir para a ignorância, Daniel? O que você está falando? Não, é para você ser ignorante. Se você apontar para a cara da pessoa e falar, eu acho que você tem razão. Começa assim, parte para a ignorância mesmo, apela, apela. Porque quando você defende só o seu lado, e o seu lado é o oposto ao outro, você, no fundo, você está desferindo um golpe, um ataque ao outro lado, que vai levar a uma reação de defesa, que automaticamente vai ser um ataque para o seu lado. Isso vai numa escalada que leva a construir dois muros, né? E aí ninguém se fala. Quando você diz o seguinte, não, pera um pouquinho. Se você está falando isso, e você não é um psicopata do mal, né, de filme de Hollywood, você está falando isso porque algum ponto de razão você tem aí. Qual será o ponto de razão que você tem? Vamos tentar encontrar. Meu Deus, quando você faz isso, você diminui tanto a hostilidade, você aproxima tanto da outra pessoa, que você começa a encontrar uma possibilidade de diálogo. Agora tem que querer. Tem que estar afim de fazer isso, porque eu digo que construir ponte dá mais trabalho do que levantar muro, né? Levantar muro é mais fácil, construir ponte dá mais trabalho. Só que a ponte, quando você constrói, você aproxima. E o muro, você só vai aproximar quando você destrói, né? Ao contrário, o muro você só aproxima quando você destrói. Então, esse é um exercício que eu tenho feito e tenho dividido e compartilhado em todos os meus conteúdos, que é o exercício de entender que tem um ponto de razão do outro lado, independente de que lado esteja. Existe um ponto de razão. Que não precisa ser toda a razão, você não precisa estar no extremo, porque as pessoas elas vão sendo jogadas para o extremo, Petra, pela facilidade. O mundo se tornou um lugar muito complexo, muito difícil de entender. Como é que se produz uma vacina, como é que ela é transportada, como é que você sabe onde está o vírus, como é que o avião voa, sei lá, A internet, como é que a internet, como é que a gente está conversando aqui. E aí, quando o mundo fica complexo, é difícil de você entender, e aí a gente pode partir para as questões morais, né? Antigamente, o vivo é quem estava de pé andando e morto é quem não estava caído no chão. Hoje, o que é a morte? É a morte cerebral, é a morte cefálica, é a morte do coração. Antes, a vida era sair do útero da mãe. Agora, o que é a vida? É a concepção, é o início da atividade cerebral. É complexo. E você viver nessa zona cinzenta de incerteza, de eu não sei bem se é isso, eu não sei bem se eu estou certo, eu não sei se esse é o lado bom, enfim, requer pensar, requer refletir, que é algo que dá muito trabalho. Onde você não tem esse trabalho? Nos extremos. O extremo é um lugar de conforto. Segurança. O extremo é um lugar de segurança. Você está lá daquele lado, você já sabe tudo que está certo, é quem está do seu lado. E você já sabe tudo que está errado aqui e não está do seu lado, nem precisa estar no outro extremo. Basta não estar encostado na mesma parede que você, ali daquele mesmo lado, que está errado. Aí você não precisa pensar se aborto é certo ou errado, se droga é certo ou errado, se Paulo Freire é certo ou errado, se militarismo é certo ou errado, você já sabe. Se você está de um lado e ele não está do seu lado, ele está errado. E se está do seu lado, está certo. Então, esse lugar da certeza absoluta, é um lugar de muita facilidade para o qual as pessoas vão sendo empurradas pela complexidade do mundo, e este conforto se torna uma mercadoria. Tem pessoas que sabem que a gente precisa, que a gente anseia por esse conforto, e eles vendem o conforto te levando para o extremo,
e aí, obviamente, impedindo o diálogo. Então, essa busca por esse lugar de incerteza, da angústia da vida, de, eu não sei, vamos tentar descobrir juntos, é difícil, mas eu sou aqui, para usar mais uma figura bíblica, padre, eu sou aqui uma voz que clama no deserto. Maravilhoso. E, padre, nisso coloca, me veio também um outro insight, porque é sabido, ainda mais nesses tempos, não é julgando ou condenando ninguém, muitas religiões fazem isso e tentam empurrar certezas para as pessoas, acho que por isso que se cria um cisma, muitas vezes tão grande, entre ciência e espiritualidade ou religiosidade. E se a gente for remontar, para mim, assim, os pensadores religiosos que mais me fascinam são justamente aqueles que falam, né, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tende a se aproximar de Deus, mais a gente vê que a gente está longe dele, mais a gente vê quão infinita é a vida e quão misteriosa é a vida. Isso pode trazer para a gente, de novo, essa sensação de insegurança, que é o contrário disso que o Dr. Daniel falou, que é o oposto de você vender certezas, é o oposto de você vender radicalismos. E aí eu te pergunto, Padre Carlos, como que a gente pode conviver com essa incerteza, com esse tamanho, com essa, como o senhor disse, né, com essa insegurança que o mundo nos traz, ao mesmo tempo ter um conforto interno, conversando com outras pessoas, consultando médicos, procurando padres ou, sei lá, entidades religiosas que a gente admira. Quais são os caminhos, padre, diante de um mundo tão vasto e da incerteza, ela sim é uma certeza, essa incerteza, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga não cair nos discursos fáceis, diante da nossa falta de esperança, cair para as doenças emocionais? Como é que o senhor vê isso? Se aconselhando? Buscando mais conhecimento? São alguns caminhos que a gente pode buscar? Eu quisera dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a certeza, a fé não é necessária, não é? E se eu só tenho certezas, eu sequer sou um homem ou uma pessoa de fé, não é? Porque a fé supõe exatamente eu não possuir todas as verdades. Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. A segunda questão que emana dessa, eu acho que uma das grandes carências do nosso tempo, para contribuir com a lista do Dr. Daniel, talvez das maiores carências do nosso tempo é escutar. Capacidade de escutar de verdade o outro. Desde o meu ponto de vista, escutar de verdade o outro e, portanto, fazer calar em mim as fantasias para estar disponível para entrar no que o outro está me dizendo. Escutar de verdade o outro é admitir como princípio que o outro pode ter razão. Eu acho que essa é uma questão, não é? Nós vivemos num mundo onde, nos diversos círculos, na verdade, da nossa convivência humana, não é? A escuta está prejudicada. Para evocar um texto bíblico, aquele episódio tão bonito do capítulo 10º do Evangelho segundo São Lucas, versículos 38 a 42, de Marta e Maria, em que Jesus vai dizer, não vai criticar o fazer de Marta, vai dizer, Maria escolheu a melhor parte, para dizer para Marta que um fazer desprovido de escuta faz a pessoa cair na amargura e no julgamento do outro sem mais. Portanto, eu acho que a escuta é uma maneira exatamente privilegiada, na verdade, de não se assentar na cátedra da verdade e de admitir que o outro pode ter verdade. Hoje não há cátedra da verdade. A verdade é uma construção comunitária.
ela é iluminada, nós podemos encontrar, mas ninguém é possuidor dessa cátedra hoje em dia, em quaisquer aspectos da existência humana, ninguém é detentor desse saber. Na pergunta segunda, respondendo à sua questão, eu acho que não há uma resposta sem mais, não é, ou desubicada, não é, à sua pergunta, porque vai depender, Petra, de caso a caso. Às vezes o problema das pessoas é de ordem espiritual. A fronteira entre os problemas psíquico-emocionais e espirituais, ela é muito tênue, na verdade. Da parte daquele que escuta, ele vai precisar ter habilidade de como poder encaminhar a pessoa. Então é muito difícil. Quer dizer, dependendo do caso, será um bom médico, não é verdade? Não é? Um bom psiquiatra, um bom psicólogo. Em outros casos, será uma boa direção espiritual a resolver o problema das pessoas. Eu me recordo, se você permite, para ilustrar o que eu estou dizendo, que o doutor Daniel vai poder dizer, o dia que eu fui ordenado padre, fazia um frio enorme, e eu estava rezando numa de nossas casas de retiro e passou por mim um dos nossos padres jesuítas idosos, ele tinha 96 anos. Ele me dizia assim, padre Contieri, eu não vou poder ir à sua ordenação essa noite. Está muito frio, e se eu pegar um resfriado, eu não saio dessa. Mas eu queria te dar um conselho. Muitas pessoas vão te procurar dizendo que estão deprimidas. Em muitos casos, isso será verdade. Em outros casos, porque ela... E aí abriu um vazio, o vazio que só Deus pode preencher. Portanto, será preciso ver, em cada caso, qual é o problema. A bem da verdade é que naquela cidade em que me foi dito tal coisa, a quantidade de gente que tomava fluoxetina, sem mais, era muito grande. Na verdade, como se todo mundo, de fato, estivesse, qualquer médico que ia, a receita era, para poder recobrar o ânimo, a fluoxetina. Talvez pudesse ter, para um número daquelas pessoas, pudesse ter uma outra resposta que não pelo viés da medicina. Mas aí tudo depende da honestidade com a qual a gente trata tal caso. Agora, seja como for, a conversa, e a boa conversa, é a maneira da gente sair do enfraquecimento do ânimo, do desânimo que muitas vezes nos assola. Conversar é sempre bom, porque é fazer vir à luz aquilo que, quem sabe, está escondido. É uma maneira de poder vencer quem se alimenta da escuridão. E esse inimigo que se alimenta da escuridão, nós podemos dar a ele tantos nomes. Petra, você está mutada. Eu vi agora. Nunca aconteceu com ninguém. Não. Eu acho que foi aqui no meio da fala do Padre Carlos, mas a gente está se encaminhando meio que para o fim da nossa conversa, e eu quero justamente fazer uma pergunta, a mesma pergunta para vocês dois, que conecta muito com o que o Padre Carlos acabou de falar. Eu acredito muito, até nas minhas próprias buscas espirituais, como eu conversava com vocês aqui no nosso backstage, a minha formação é católica, né, em colégio católico de freiras, o que me trouxe um encantamento pela estética da espiritualidade, e isso me nutre demais. A partir daí, dessa infância, fui buscar caminhos nas mais diversas partes do mundo, sou casada com um judeu, sou muito encantada pela estética também judaica e a visão de mundo em relação a tudo isso. E aí, por causa disso, isso que o padre Contieri falou para a gente agora, essa questão da troca, da conversa, para mim me nutre, e eu acho que é um caminho realmente inspirador para essa nossa conversa sobre busca de esperança em tempos de tanta informação e tanta desesperança, tanta incerteza, mas quero talvez terminar, talvez a gente tenha aí enfim, desconstruir bem esse pensamento com vocês dois, mas temos aqui dois especialistas nas suas áreas,
né? O padre, com esse caminho lindo que tem de estudo e prática da espiritualidade, o doutor Daniel no ofício da psiquiatria, mas com toda essa humanização e levando também para o grande público esse conhecimento. A minha pergunta para vocês dois, enquanto seres humanos, é justamente como vocês lidam nas suas vidas e nas suas buscas, fora o ofício, com a desesperança, com momentos de baixa, né? Não sei se o padre Carlos já teve algum momento de beirar a depressão, se o doutor Daniel já beirou algum tipo de tristeza profunda, mas como lidar, como vocês dois lidaram com essa questão da falta de esperança nas vidas de vocês e com as ferramentas que vocês têm também para lidar com isso? E também com o público, né? Falar um pouco desse momento desafiador, principalmente do que foi esse ano, e deixar uma dica para as pessoas que nos assistem, justamente desses caminhos que a gente pode tomar em relação aos desafios que só começaram, né? Porque é o que a gente está falando aqui, a inteligência artificial só começou. As diversas visões de mundo ao nosso dispor só estão começando a serem mostradas. E aí, como é que a gente resolve esses impasses? Talvez a gente possa começar com o doutor Daniel e terminar com o padre Carlos. Sabe, Patrick, conforme você foi fazendo a pergunta, eu lembrei de uma história que eu resgatei nessa pandemia aqui e que eu conhecia de outros carnavais, não lembrava dela, e na pandemia eu resgatei essa história, que ela, eu acho que ela é um pouco a minha forma de lidar com as dificuldades, que é a história real do John Stockdale, que foi um militar de alta patente americano, e foi, parece que, o militar de mais alta patente a ser feito prisioneiro na Guerra do Vietnã. E aí, ele ficou por quase 8 anos preso. E até que foi resgatado, enfim, e aí condecorado, virou herói e tal, e mais lá para o fim da vida, ele foi entrevistado por um escritor desses de administração, de empreendedorismo e etc e tal, e ele perguntou sobre qual era o segredo de sobreviver, né? A gente está falando aqui de esperança, de otimismo. Qual era o segredo de sobreviver? Quem eram os primeiros a morrer? E quem que sobrevivia na prisão? E aí o Stockdale, ele dizia o seguinte, que os primeiros a morrer na prisão eram os otimistas. Oi? Os otimistas? E aí ele trouxe essa ideia que ficou conhecida como paradoxo Stockdale, porque é o seguinte, o otimista lá na prisão, ele falava o seguinte, não precisa se preocupar não, que tá chegando aí a ação de graças, eles devem soltar a gente. Aí chegava a ação de graças, eles não soltavam. Não soltou na ação de graças porque eles estão esperando o Natal. É agora, mês que vem, Natal, eles vão soltar a gente. Não, Natal, não soltaram. Não, eles estão esperando, eu sou otimista, ano novo eles vão soltar a gente. E não soltaram. Então, eles iam acumulando frustração em cima de frustração, e o pior, não faziam o que precisariam fazer para sobreviver. Não comia aquela comida, essa comida é muito ruim, não vou comer não, porque amanhã eles vão me soltar. Não fazia atividade física, não cuidava do corpo, não cuidava da mente, não, vamos fazer ginástica? Não vou fazer ginástica não, porque eles vão me soltar mês que vem. Agora, o Stockdale, ele falava o seguinte, eu era um otimista realista. Como assim? Não, eu sabia que, no fundo, uma hora eu ia ser liberto. Uma hora eu ia sair daquilo. O bem ia prevalecer naquela história. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu só não sabia que era... Eu só não sabia quando. Só não achava que era amanhã. Só não achava que era no Natal. Então, eu fazia o que tinha que fazer para sobreviver hoje, porque eu não sei quando eu vou sair. Mas como eu sei que eu vou sair, eu vou fazer hoje o que eu preciso fazer. Então, isso traz uma possibilidade de uma esperança que aguenta a frustração. É uma esperança que não é ingênua. Porque a gente que fala esperança, você fica pensando que é o melhor dos mundos possíveis, que vai ser tudo cor-de-rosa, etc. E não vai, desculpa ser eu dar a notícia, não vai. Tem muita coisa ruim para acontecer na vida de todo mundo. Mas tem muita coisa boa também. Então, essa é que é o otimismo realista, é de saber que assim, as coisas boas valem a pena, elas são importantes e elas prevalecem, a gente precisa estar bem para desfrutar delas, lidando com as coisas ruins do nosso dia a dia.
Isso é uma coisa que me ajuda, e teve um período muito marcante para mim. Na verdade, foram 2 períodos parecidos. Um aconteceu quando meus filhos eram menores, então eu tenho 2 filhos, um menino de 9, uma menina que faz hoje 7, aniversário dela. Parabéns. Parabéns. Parabéns para a Bárbara. E quando a Bárbara nasceu, o Arthur tinha 2 anos. E foi uma fase extremamente cansativa da minha vida. Extremamente. Foi mais cansativa que qualquer fase de residência médica, plantão, nada se comparou a ter 2 bebês em casa. Quem já passou por essa experiência sabe. E a minha irmã, que é neurologista, um dia virou para mim e falou: Dani, será que você está deprimido? Você está meio mal-humorado, você está meio irritado, você não é assim, você é mais brincalhão e tal, não sei o quê. Pô, um negócio que você não gosta de ouvir, né? É um negócio que você não quer ouvir. Mas aí eu fui almoçar com um amigo psiquiatra, enfim, que é meu sócio, e eu falei com ele, cara, minha irmã falou isso, será que eu estou em depressão? Ele falou, pô, Daniel, pode ser, mas em primeiro lugar, será que você não está cansado demais? E aí eu percebi que, de fato, eu estava levando a minha vida, querendo levar a minha vida, como quando eu não tinha filhos. Então eu queria ver as mesmas séries, ler os mesmos livros, escrever as mesmas coisas, atender os mesmos pacientes, etc. Eu estava encurtando muito o meu tempo de sono e, quando acordado, estava cansando mais ainda. Então eu fiz um reajuste dos meus horários, tive que abrir mão de coisas, tive que ver menos séries, ler menos, e aumentei o meu tempo de sono, quase, sei lá, meia hora, 40 minutos por dia, ou seja, em uma semana eu ganhei uma noite a mais. Ganhei uma noite de sono a mais por semana e, assim, zerou. Voltei ao meu normal. Então era um cansaço que voltou a me abater nessa pandemia. Uau. Lá por agosto, assim, chegou uma hora que todo mundo passou por altos e baixos da Nossa, pandemia. no mesmo Chegou tempo uma que hora, em né? Chegou uma hora que eu agosto, falei, cara, o que é isso? Até onde? Até quando? E me veio uma sensação ruim, assim. Aí não era tanto um cansaço da uma falta de onda. sono, mas era um cansaço de tudo, né? De planos interrompidos, e agora continuo pedalando ou não vou na inércia, o que eu faço? Parece tudo um grande domingo à tarde e tal. E o que eu tinha mais recomendado às pessoas a fazer, eu dei 2 grandes recomendações desde o começo da pandemia. A primeira era se distrair, ter coisas para se desligar de tudo, né? Ter, sei lá, quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, leitura, e fazer a rotina, né? Montar a sua rotina. E eu tive dificuldade, eu mesmo, de montar a minha rotina, e fiquei solto, assim, num buraco negro temporal, e isso me desgastou muito. E eu falei, será de novo que eu estou flertando aí com a depressão? Mas percebi e retomei, e, né, conversei com a minha família, a gente organizou horários e tal, os meus, né? As crianças estavam na escola, tudo normal, e a minha mulher trabalhando e tudo mais. Mas eu tenho uma flexibilidade nas minhas atividades, né? Então ficava meio solto. E aí passou, foi uma onda que passou, e eu digo para todo mundo, né? Normal na pandemia, a gente não está no nosso 100%, essas ondas podem nos abater, mas foi assim que eu consegui cuidar. E eu recomendo isso para as pessoas. Acho que os grandes segredos que as nossas avós já falavam, que eu coloco até no livro Pílulas de Bem-Estar, como as pílulas mágicas, né, estão na conclusão do livro, que é cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde física e cuidar das amizades, né? Ver com quem anda, ter relacionamentos significativos, relacionamentos profundos, relacionamentos que façam diferença na sua vida, são uma grande vacina aí contra esses momentos, porque eles podem vir, mas aí você tem até pelo menos para onde correr, né? Então, um pouco essa a minha história aí dos meus flertes com essa desesperança, os caminhos que eu encontrei para sair e que, felizmente, eu consigo ajudar as pessoas, aí tenho conseguido ajudar as pessoas a também saírem desses seus momentos difíceis. Lembrando sempre, né, Petra, padre, vai passar, né? O que quer que seja, vai passar. Que é um ensinamento que a gente tem muito grande quando tem filho, né? Você falou desse período, realmente é impressionante quando você consegue perceber que o teu desespero... 2 coisas que você falou para mim foram em comum. O desespero do cansaço,
que você fala, meu Deus, eu não tenho, é como se o teu copo está totalmente cheio e parece que não tem mais nada, esperança, e na verdade é cansaço. Então isso eu acho que a gente tem que frisar aqui, sublinhar dessa conversa. E outra coisa que eu aprendi também com a maternidade, com tudo isso, é vai passar. Esse lema, vai passar. Inclusive, a felicidade também vai passar, né? Não é só o ruim que passa. A felicidade, aí a gente tem esse pêndulo, essa vida real, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de encarar, mas tudo passa e a gente tem que estar sempre com esse jogo de cintura, nem sempre é fácil, mas esse contato com os outros, e eu gosto muito de uma máxima que o Yuval Harari usa num dos livros dele, que ele fala, né, que em tempos de tanta informação, lucidez é poder. E acho que talvez uma grande busca que a gente tem agora é por poder, né? Eu quero poder ter essa capacidade de escolha. E aí, lucidez, e essa busca por lucidez é muito importante. E aí eu quero fazer essa pergunta e jogar a bola para o Padre Carlos também, como a gente falou aqui com o doutor Daniel, como o senhor também passou por momentos desafiadores, Padre, ferramentas que funcionaram para você, e acho que é ainda mais desafiador, né? Quando vocês, por exemplo, vocês dois lidam com o público, lidam com anseios, as pessoas vêm se consultar com vocês para um conforto. Quando a gente passa por isso, também pode ser ainda mais desafiador, né, Padre? É verdade. Eu acho que a Covid-19 trouxe com ela uma outra pandemia, que é a do cansaço. Certamente não há quem não esteja cansado, não é? Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que, na minha experiência pessoal, como todo ser humano, e acho difícil nós não partilharmos da mesma experiência, eu perdi a esperança, não é verdade? O ânimo e tudo isso, não é? A gente perde. Para a vida espiritual, não é? A perda da esperança, da fé, da caridade, o desânimo e tudo isso, que talvez na psiquiatria não é dado o nome de depressão, os sintomas são parecidos, na vida espiritual nós damos o nome de desolação, não é? Entende? Eu me experimentei, e não poucas vezes, faz parte, inclusive, na minha opinião, do processo de maturidade do sujeito, não é verdade? Eu acho. Não é? Eu faço essa experiência, é um salto significativo nesse sentido. Então, eu também me experimentei assim, e não poucas vezes, e sei que isso não é simplesmente uma experiência do passado, porque ser frustrado nas expectativas será algo que eu tenho que ter presente também para o futuro, como possibilidade, seja como for. O que é que eu faço quando eu me encontro numa situação como essa, não é? Eu conjugo duas ou três iniciativas. A primeira, eu olho para Deus, entende? Na minha oração, eu olho para Deus, não é? E busco a partir de Deus a luz para poder compreender a minha própria situação. É um pedido de ajuda, Padre? É como um pedido de ajuda? Não. Eu diria, olhar para Deus, para mim, é o tempo que eu dedico à oração, em que eu me disponho a escutar Deus. Certo? É esse tempo. Eu procuro deixar com que a palavra de Deus, por um longo período de silêncio, repercuta no meu coração. Essa é a primeira atitude. Do ponto de vista espiritual, eu estou dizendo, eu olho para Deus, entende? Eu olho para Deus e procuro encontrar nele, não é? A atitude que sustenta a minha vida, porque Deus também foi frustrado nas suas expectativas. E qual é a diferença da esperança de Deus para a nossa? É que Deus, nada nem ninguém é capaz de desencorajar Deus. Apesar de ser frustrado, não é? Em relação a muitas das expectativas que ele nutre em relação a nós, Deus não desiste de nós. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude que eu tenho
é procurar sempre no final do dia me recolher para ver o dia que passou. Isso me ajuda a encontrar de novo o centro da vida, sabe? A recentrar-me, não é? E a terceira é um exercício intelectual, eu diria, que é de poder compreender o que é que está acontecendo, não é? E se eu precisar nisso de procurar uma ajuda, eu tenho procurado, sobretudo do diretor espiritual, não é? Da pessoa que pode me ajudar a compreender aquilo que eu não sou, não é? Capaz de ver em mim mesmo, não é? Eu posso ver nos outros, mas quando se trata de ver em mim mesmo ou de ver a mim mesmo, eu tenho maior dificuldade, eu preciso de outro que me ajude a ver. Um pouco a experiência que o doutor Daniel dizia. A irmã dele diz uma coisa, ele pergunta ao colega que diz outra coisa. A gente precisa de outro que não está envolvido na minha experiência para que ele me ajude a compreender, não é, o que eu mesmo estou compreendendo e que às vezes eu não consigo ver tudo, não é verdade? Aquilo que está mais próximo de mim, eu tenho mais dificuldade de ver. Eu preciso do outro, não é verdade? Para me ajudar a ver aquilo que é o mais íntimo do meu íntimo, propriamente dito. Então, Petra, eu utilizo desses meios na minha vida, não é verdade? Eu utilizo dos meus meios nesse sentido, né? Nunca recorri, mas se tiver que fazer, de recorrer a um profissional para me ajudar, não vejo qualquer dificuldade. Eu o farei, né? Eu o farei. Porque quanto mais a minha vida for melhor, ganha quem convive comigo e a quem eu sirvo, não é verdade? E a quem eu desejo servir. Então, os outros têm o direito de me ver melhor. E aquilo que for necessário para que eu esteja bem para ajudar as pessoas, eu vou fazer. Por enquanto, são os meios que eu tenho utilizado. Mas eu não hesitaria, se fosse o caso, de lançar mão da ajuda de um profissional para me ajudar a ser melhor. Como eu acho que um profissional nunca deveria tirar da sua existência, como no início o doutor Daniel falou, dizer que ele também é um homem de fé, tirar de si a possibilidade, ou excluir para si a possibilidade, não é, de permitir, na verdade, se é uma pessoa de fé, que Deus também ilumine a sua vida. Eu acho que essa conjunção, ela é absolutamente indispensável e não tem receita. É a experiência, na verdade, e a verdade de nós mesmos que vai permitir, não é, decidir que passos nós temos que dar para que a gente possa, de fato, vencer o cansaço, vencer a frustração e, muitas vezes, a exaustão. Nós estamos exauridos. O nosso mundo parece cansado, não é verdade? Exaurido. Nós precisamos reencontrar a força. E eu acho que muito disso pode nos dar a nossa fé, não é? Seja ela que denominação ela tenha, não é? Essa força que às vezes a gente precisa só pode vir, nós poderíamos dizer, do alto, só pode vir de Deus. Maravilhoso. Acho que uma das coisas aqui, assim, uma das lições que a gente tem dessa conversa maravilhosa, eu estou assim realmente muito grata por poder conversar com vocês nessa manhã. O que me salta é muito o que vocês falaram em alguns momentos da escuta, né? Esse poder de parar para escutar. Quando a gente está sendo tão convidado a falar, a se expor, a ver o tempo inteiro, né? Seja nas redes sociais, seja nas mídias em geral, a ter opinião sobre tudo, né? É parar um pouco para esse momento de humildade. Eu acho que dessas duas falas que vocês me trazem aqui, tanto o doutor Daniel quanto o padre Carlos, acho que a grande lição que fica para mim de tudo isso que vocês colocam é esse exercício de humildade, até porque eu acho que muitas vezes a gente estica a corda da exigência para nós mesmos quando a gente vai para esse egocentrismo exacerbado, para essa exigência, né, como se a gente tivesse que ser perfeito, como se a gente tivesse que dar conta de tudo,
ou saber de tudo, e a pandemia traz para a gente esfrega na nossa cara a incerteza que é a vida. A gente precisa correr como cientistas para descobrir coisas novas, a gente precisa correr como espiritualistas para encontrar novos sentidos diante dessas incertezas e desses desafios da vida. Em geral, a gente precisa ver o tamanho, né? A nossa pequenez diante desse universo tão infinito, né? Que, como o padre Carlos fala aqui para a gente, nessa visão de Deus, para quem tem essa conexão ou essa experiência com esse Deus. Eu falo aqui de maneira mais ampla, porque para algumas pessoas essa visão de Deus não abastece, mas outras abastecem também. Então, essa busca pelo incerto e pelo infinito, ela é muito, eu acho que produtiva. Então, eu queria aqui agradecer vocês dois por esse banho de sabedoria, de conhecimento e, mais do que tudo, eu acho que de experiência. Vocês colocaram aqui para a gente hoje a experiência de vocês, a busca e o estudo de vocês. Uma visão que eu gosto também muito, que eu falo muito, viu, doutor Daniel, da ciência, que é a arte de fazer perguntas, né? E ir buscar resposta para essas perguntas. Eu acho que a espiritualidade também, é a espiritualidade inteligente, essa que o padre Carlos coloca aqui para a gente diante de tantos desafios. Estamos aqui em meio ao desafio de se fazer perguntas e de ter essa humildade de buscar respostas. Acho que isso define um pouco o caminho da nossa vida. Então, padre Carlos, muito obrigada pela generosidade de tantos ensinamentos. Quero deixar um grande abraço aqui, o desejo de te encontrar pessoalmente logo mais. Com a graça de Deus, Petra, eu que agradeço estar com você, estar com o doutor Daniel. Também gostaria muito de nós, assim que possível, nos encontrarmos presencialmente. Será uma alegria muito grande, não é? Continuar, inclusive, essa interlocução interdisciplinar, não é? É muito frutuosa, eu creio nisso, aposto nisso também. Então, eu quero agradecer a acolhida, agradecer a tantas pessoas que estão nos vendo e, de alguma maneira, participando com as suas observações, com as suas perguntas. É uma grande alegria também. Muito obrigado pelo convite, um prazer enorme termos podido estar juntos, né? Muito obrigado. E ao doutor Daniel também, um grande abraço, meu agradecimento, em nome também da Bienal, promover essa conversa tão profunda. Doutor, eu realmente estou muito feliz de ter participado dessa confluência de ideias e de inteligência nessa manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço também, um prazer enorme esse debate com o Padre Contieri, mediado por você, promovido pela Bienal. Um prazer. Eu sempre digo que o trabalho do pensador, do intelectual, não é tentar explicar as coisas, é tentar entender, né? E aí a gente explicita a nossa tentativa de entender e, com isso, enfim, a gente tenta melhorar um pouco a nossa compreensão. Obrigado, gente. Um beijo enorme para todo mundo que nos acompanha, que nos acompanhou nessa conversa edificante. Lembrando também da nossa responsabilidade com que a gente se alimenta. Então, eu acho que essa Bienal e essas conversas online são grandes oportunidades para que a gente possa se alimentar de conteúdos edificantes. A gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta com o que a gente vê, com o que a gente escuta, com o que a gente nutre de maneira integral. Então, que essa Bienal e essa conversa ecoe aí para a gente nas próximas horas, nos próximos dias, eu tenho certeza que nos ajuda a passar com mais esperança por tempos tão desafiadores. Eu fico por aqui, agradecendo novamente a organização da Bienal e aos nossos conversadores, aos nossos palestrantes dessa fala sobre espiritualidade e esperança em tempos de pandemia. Um grande beijo a todos e até uma próxima.